Olá, muito boa tarde para você que nos assiste. O Consulta ao Doutor já está no ar. Obrigada a você que confia na nossa escolha de profissionais de excelência para tirar as nossas dúvidas acerca dos temas que a gente propõe aqui diariamente. O tema de hoje é jurídico e a gente vai conhecer agora nesse VT de abertura. Vamos ver. O direito previdenciário observa um aumento na procura pelos benefícios por incapacidade e a dúvida é como mantê-los, mesmo com a dispensa de perícias médicas no INSS. No Consulta ao Doutor de hoje, você vai entender a importância do poder judiciário para tentar diminuir o impacto causado pela pandemia. Nós já estamos no ar. Tá dada a largada, então, para o programa de hoje. Aproveita a oportunidade. A nossa convidada é a doutora Rita Riff. Você já a conhece, ela é advogada previdenciária, especialista na área. Doutora, tô super feliz de te receber aqui. É sempre uma honra, uma alegria. Dessa vez, fazia tempo que a gente não se encontrava. Eu estava mesmo com saudade. Obrigada, viu? Obrigada, Denise. É sempre um prazer. Eu estava com muita saudade de participar e atualizar todos que estão nos assistindo. Aqui, antes do programa começar, a gente já viu. É um tema que gera mesmo muitas dúvidas, né? Entender o impacto aí da pandemia no direito previdenciário. Explica pra gente, se a gente puder, então, elencar os piores impactos. O que prejudicou aí o direito previdenciário? O que você elencaria pra gente começar a conversa? Certo. Então, Denise, nós tivemos inúmeros impactos, mas eu acho que um dos mais importantes, né, diz respeito ao desemprego, muito desemprego. Isso afetou muito o direito previdenciário. E o trabalho informal, que é aquele que são trabalhadores que não estão registrados de carteira assinada. Então, muitas empresas tiveram que encerrar suas atividades, o desemprego cresceu demais e a procura pelos benefícios por incapacidade cresceram muito. Então, assim, de uma forma absurda, por conta da Covid, sem dúvida alguma. Esse é o nosso tema, você sabe que pode participar ligando para cá, 0 operadora 11 3337 5886, ligue, participe, fale ao vivo aqui conosco. Eu também deixo as redes sociais da emissora à disposição e te convido para que você siga cada um dos perfis aqui embaixo. No Facebook é HIT TV Oficial. No Instagram é @TVHit, a plataforma do YouTube, onde você consegue nos assistir, mesmo quando está fora de casa, não tem uma televisão à sua disposição, o canal é HIT TV. Para facilitar a sua vida, vai aparecer um QR Code aqui em cima e você aponta a câmera do seu celular para o QR Code, vai direto para o canal, se inscreva, ative as notificações. Tem uma enquete também acontecendo, a gente quer saber de onde você assiste ao Consulta ao Doutor, de que maneira você assiste a programação da HIT como um todo e para nos ajudar a fazer uma programação cada vez melhor e que ela chegue até você. Responda essa enquete aqui que você ajuda a gente, tem QR Code também para facilitar. As minhas redes sociais sempre à disposição. Hoje eu abri uma caixinha de perguntas, você pode fazer pergunta para o programa de hoje, tá? @DeniseLuc lá no Instagram tem a caixinha de perguntas ou vai também para a plataforma do Facebook, facebook.com/DeniseLuc. Doutora, vamos lá. Quando a gente tem a perda desses empregos formais, né? Então a gente reduz a arrecadação e a gente cai naquele impacto que há tempos a gente vem falando que a Previdência Social sofre, aí houve reforma, impactos que vão deixando a aposentadoria de muita gente cada vez mais distante. E um momento que as pessoas sempre esperaram, né? Então um momento de ter uma vida, colocar o pé no acelerador, na questão do trabalho, sair daquele trabalho que você fazia e se dedicar a alguma coisa que você realmente goste, né, de fazer, de repente um hobby, enfim. Faz algum tempo já que as pessoas não falam em exatamente parar de trabalhar, mas desacelerar, né, poder curtir também um pouquinho, enfim. E aí, com a pandemia, então, a gente trouxe ainda mais esse impacto, que veio depois de uma reforma previdenciária. Justamente, né? Denise. A reforma da Previdência, ela foi vigorada em novembro de 2019. E o impacto surgiu realmente quando veio a Covid, né, que estourou em março de 2020. Então, foi uma avalanche de pessoas realmente que contraíram o vírus, ficaram com sequelas,
é redução da capacidade laborativa decorrente da Covid e realmente uma procura muito grande por benefícios por incapacidade. E pensão por morte também, porque infelizmente a gente teve muitas perdas, muitas. Então realmente com a reforma da Previdência, a gente vai mostrar hoje no programa qual é a diferença, né, entre pré-reforma e pós-reforma e o que prejudicou realmente com o impacto, com o reflexo da pandemia. E teve mudança também na pensão por morte, em ter pensão por morte mais aposentadoria. Sim. A gente vai entrar nesse assunto já já, mas vamos lá. Atualmente, como é que se pode conseguir auxílio-doença ou aposentadoria por incapacidade, doutora? Certo. O primeiro passo, Denise, é agendar ou no telefone 135 ou no site do Meu INSS. Então, vai fazer o agendamento. O segundo passo é levar todos os laudos e exames médicos, né, para comprovar a patologia, a doença que incapacita, receituário médico, prontuário médico também é super importante. Quem puder, reúna para poder levar e quando for, né, convocado em perícia presencial, quando não, envia online, porque hoje as perícias ainda estão de forma online. E caso o perito do INSS negue, Denise, a gente sempre falou aqui no programa que existe sempre um caminho, um segundo caminho, um plano B, que é ingressar com uma ação na Justiça Federal Previdenciária. Lá é a justiça competente que vai realmente o juiz, um perito judicial competente, especialista na doença, dizer se há incapacidade ou não laborativa. Super importante. Que a gente sempre falou, então, da possibilidade dessa outra perícia com o médico especialista, o médico que entende do problema que a pessoa sofre, né? Sim. Que é diferente, não tem jeito. Acontece que isso não é a primeira opção, né? Sim. É sempre depois, se houver negativa, né? Sim, até porque os peritos do INSS não são especialistas na patologia daquele segurado propriamente. A Justiça Federal, na sua grande maioria, são médicos especialistas na doença, na patologia, que vai avaliar com mais cuidado, com mais atenção. Por isso que há grandes chances da pessoa obter um benefício por incapacidade na Justiça, do que propriamente pela via administrativa. Auxílio-doença é um benefício temporário, né? Sim. Como é que se pode, então, conseguir hoje um auxílio-doença sem perícia presencial? Porque já voltou a perícia presencial? Não. O Congresso Nacional, na verdade, em maio de 2020, ele já tinha decretado, anunciado que as perícias poderiam ser de forma online, né? Até por conta dessa pandemia, de toda essa situação. E isso vai perdurar até o dia 31 de dezembro de 2021, até o finalzinho do ano, vai continuar assim. Então, como é que funciona hoje em dia? O segurado vai dar entrada de forma online, né, pelo site do Meu INSS. Caso ele não conceda o benefício, o perito médico, o segurado tem 7 dias úteis para entrar com requerimento de perícia presencial. É possível, isso é perfeitamente possível. E caso ele não faça nesse prazo de 7 dias, o benefício dele não será negado, mas porém será arquivado. Então ele pode depois, no momento oportuno, dar nova entrada e tentar agendar novamente. Durante esse período aí, desde o começo da pandemia, conforme a gente foi descobrindo mais sobre a doença, né? A gente ainda não sabe tudo, né? A gente ainda está no caminho de descobrir exatamente as características, né? A Covid-19, ela pode ser considerada um acidente de trabalho, é uma doença adquirida no trabalho, existe esse viés. Durante esse tempo todo lá, desde o comecinho, a gente ouviu algumas coisas, aí depois, não é, tem como saber, não tem. Como é que tá hoje? O Supremo Tribunal Federal, ele anunciou que, já decidiu, na verdade, que caso o segurado, o trabalhador, comprove que adquiriu, que se contaminou no ambiente de trabalho, vai caracterizar sim um acidente de trabalho. Isso vai fazer toda a diferença, Denise, nos benefícios. Principalmente no benefício de auxílio-doença. Por quê? O auxílio-doença pós-reforma, a carência dele é de 12 meses. Então, quando você precisar de um benefício por incapacidade, você tem que ter no mínimo 12 meses de contribuição. Tá. Se a gente conseguir comprovar que esse indivíduo adquiriu a Covid no ambiente de trabalho,
Apenas com um dia de trabalho, ele já gera direito a um benefício de auxílio-doença. Por isso que é tão diferente, né? Totalmente. Os 12 meses seriam ininterruptos ou... Sim, ininterruptos. Super importante isso. Vamos para o próximo benefício, aposentadoria por invalidez. Imaginemos que a pessoa realmente adquiriu a Covid no ambiente de trabalho. Como é que seria o benefício? Ele vai receber 100% de todo o salário contributivo. Mas e se não for decorrente do trabalho? Ele receberá apenas 60%. Acrescidos de 2% a cada ano que exceder 15 anos de contribuição se for mulher ou 20 anos de contribuição se for homem. Então, olha a diferença entre comprovar que você adquiriu uma Covid no local de trabalho ou não. Outro benefício que sofreu impacto com a reforma da Previdência diante dessa pandemia é a pensão por morte. A pensão por morte, com a reforma da Previdência, ela corresponde a uma renda de 50% mais 10% para cada dependente. Se comprovar que o indivíduo faleceu decorrente de uma Covid que adquiriu no ambiente de trabalho, o dependente vai receber 100%. Então, veja, faz uma diferença significativa no valor do benefício. Como é que se comprova isso? Eu digo que é uma missão praticamente impossível, porém, existem realmente medidas que você pode ingressar com uma ação judicial, pedir uma perícia no local para constatar que essa pessoa realmente adquiriu no ambiente de trabalho, até porque a empresa, de repente, não estava com todas as normas de higiene, de segurança. Prova testemunhal também é uma prova de peso, mas assim, tem que comprovar que realmente você adquiriu no ambiente de trabalho. Claro que pode ser que uma empresa precise ser chamada para fazer essa inspeção, né? Então, de repente, colher material das superfícies, saber. Sim. E uma coisa que eu tenho dito, que eu acho que é bem importante, é se a higiene permanece a mesma pré-pandemia e durante a pandemia, tem coisa errada. Sim. Né? A gente reforçou a higiene na nossa casa, por que no trabalho não seria assim também, né? A sanitização, ela precisa ser mais frequente. Se antes a limpeza dos banheiros acontecia numa determinada frequência, agora tem que aumentar, dobrar, não sei. Precisa mexer nisso, né? E principalmente, Denise, claro, nas atividades, nos trabalhos que estão relacionados realmente a riscos. A gente sabe que pessoas que trabalham em hospitais, né, clínicas... Com certeza, já tem um risco inerente, né? Sem dúvida. Então, costuma ser mais fácil comprovar em atividades assim, né? Relacionadas a atividades nocivas, prejudiciais à saúde. Mas a diferença, realmente, a gente vê que é absurda. Porque a reforma modificou muito a questão da RMI, que é a renda mensal inicial. E se provar que a pessoa realmente... A gente fala em Covid, mas poderia ser qualquer doença acidente de trabalho, Uhum. doença ocupacional, doença profissional, vai fazer uma diferença realmente no benefício previdenciário. Então, mais comum de se conseguir, mais frequente de conseguir já nas profissões que Sim. têm um risco maior, porém não impossível nas demais. Sim, sim. Agora, tem uma coisa que também é de nossa responsabilidade, né? Então, usar a máscara corretamente, que é o único EPI que está sendo utilizado, né? A única proteção que a gente utiliza e que é obrigatória em todos os lugares. Se é alguém que não usa a máscara direito, os colegas devem ser ouvidos, chamados, de repente, alguém que não fazia por onde também, aí dificulta, né? Não vai ter jeito. Com certeza. Com certeza, essa atividade, essa prática de álcool em gel, máscara, a gente vai continuar por muito tempo. Isso daí não tem como, né? E a gente sempre vai ter esse medo, né? Se realmente eu tô vacinado, mas será que realmente eu tô protegido, mesmo com a vacina? Por isso que eu acho que isso vai ser a um longo prazo, até a gente poder se livrar um pouquinho desses medos, né? Esses temores. E a gente é possível conviver com a doença circulando, Sim. né? O problema é que ela está circulando demais, né? Sim.
Então a gente convive com outros vírus circulando e tudo bem. Sim. Se vacina, sempre corre o risco de pegar, mas é algo mais controlado, Sim. né? Quando tá tão fora assim, é que a gente sem fica com dúvida. medo. E um ponto muito importante é que, para alguns, realmente são assintomáticos. Para outros, a pessoa fica realmente muito ruim, muito mal. E, de repente, pode até causar uma sequela, uma lesão, porque a gente vê muitas pessoas procurando o INSS por sequela irreversível decorrente de uma Covid-19. É aí que tá o benefício previdenciário. Quando deu tudo certo, que você fez o seu isolamento em casa, foi orientado pelo seu médico e fez o tratamento como ele ficou estabelecido para você, voltou ao trabalho, tudo bem. O afastamento ele não costuma ultrapassar os 15 dias, né? Então, dá conta de fazer isso nesse período. O problema é quando você precisa de mais tempo e aí tem a famosa expressão que você vai entrar na caixa. Sim. Né? Sim. Esse é o problema. E com relação às sequelas, claro, ninguém deseja passar por uma situação dessa, mas o que a gente vem observando é que as pessoas precisam, às vezes, fazer as reabilitações. Sim. Elas perdem movimentos, ficam... Justamente. Às vezes, mais de 100, 150 dias sem conseguir andar e precisam reaprender tudo isso em terapia. E, claro, estão afastadas do trabalho nesse período, né? Sim. E o que a gente vê, assim, de crueldade, né? O INSS tende a achar que a pessoa está apta para o trabalho. Então, por isso que a gente vê tantas demandas, tantas ações judiciais na Justiça Federal Previdenciária, no Juizado Especial Federal, porque realmente a gente vê que o INSS é muito carente nesse sentido, porque justamente por conta da perícia online, não há aquela avaliação, né, 100%. Eles vão ver somente laudos, exames, mas eles não estão vendo o segurado presencialmente, pessoalmente. A Justiça Federal Previdenciária não, Denise. Hoje ela está funcionando normalmente, então os peritos estão atendendo de forma presencial. Então é muito bom que as pessoas saibam disso. Auxílio emergencial é demanda previdenciária? Na verdade, é o governo que vai pagar isso para o segurado. Então são aqueles trabalhadores que estão desempregados, empreendedores que contribuem sob MEI, trabalhador informal que não está registrado em carteira. É muito comum também para aquela família que recebe um salário menor que 3 salários mínimos, que gera mais ou menos uns R$ 3.100. Então, são todos esses requisitos que precisam ser preenchidos para ter direito. O pagamento, ele varia em 4 parcelas e depende da renda, entre R$ 150, R$ 250 ou R$ 375 para mães solteiras. Interessante, né? Elas recebem mais. Ótimo. Tem aquela situação terrível que é que as pessoas relatam de que não fizeram saque, e o dinheiro desapareceu dali. Sim. Isso é outra esfera, entra na esfera criminal, é preciso fazer boletim de ocorrência? Sim. Como é que você orienta isso? Sim, na realidade precisa entrar com uma ação realmente cível, né? Porque é cabível. E averiguar o porquê desse motivo, né? Não se trata de uma esfera previdenciária, até porque não é uma ação contra o INSS, a Previdência Social. Mas tem que procurar um advogado especialista, porque se isso aconteceu, realmente é crime. Deixa eu fazer algumas perguntinhas aqui do público, vou maratonar algumas delas. Luiz de São Carlos, interior de São Paulo, conta que tem 17 anos de contribuição, faz 65 anos no mês que vem. Gostaria de saber como é que ele dá entrada na aposentadoria. Perfeito. Ele já tem a idade mínima, que o homem precisa ter 65. Nada mudou com a reforma na questão para o homem, né, na idade, fatoridade. Então, ele já tem 15 anos de contribuição, aliás, ele tem mais, ele tem 17 anos, ele pode dar entrada no Meu INSS de forma online, ele vai anexar todos os, na verdade, ele vai anexar todos os documentos pessoais, RG, CPF, comprovante de endereço, certidão de nascimento ou casamento e as carteiras ou carnês, né, que ele contribuiu. E aí o INSS provavelmente vai dar uma resposta. É muito importante que a gente comente o seguinte, Denise. O INSS ele tem um prazo de 30 dias, prorrogável por mais 30 para dar uma resposta, seja ela positiva ou seja ela negativa. Caso ultrapasse esse prazo de 60 dias,
o segurado já está sendo violado, o direito dele. Então, procure sempre um especialista na área, porque existe uma medida cabível chamada mandado de segurança. E essa medida é realmente para acelerar, para dar maior celeridade e intimar o INSS a dar uma resposta num benefício que não sai, né? Seja ele procedente ou improcedente. Então, tem que dar realmente uma entrada no mandado de segurança, que é rapidinho, ele vai ter o benefício com a resposta. Mais uma perguntinha. Conceição, de Cuiabá, Mato Grosso, tem 69 anos. Deu a entrada na aposentadoria dela há 3 anos, referente ao trabalho rural. E até hoje ela não teve retorno algum. O que pode fazer? Bem, então, nesse silêncio, porque não houve uma resposta do INSS, deferindo ou indeferindo o pedido, ela tem que ingressar com uma medida judicial. Mesmo que ela não tenha essa resposta negativa do INSS, ela já tem todo o direito de ingressar com uma ação no Juizado Especial Federal. São Pereira Júnior, de Porto Nacional, Tocantins, tem 38 anos de contribuição no INSS, ficou 2 anos sem trabalhar devido à paralisia infantil, sofreu vários acidentes, sendo um no trabalho. Não me aconselharam a aposentar por invalidez. O que posso fazer, visto que já tenho o tempo de contribuição? Ele já tem o tempo de contribuição e ele tem o direito adquirido, porque ele já tem 38 anos, ou seja, ele não precisa obedecer à regra nova de aposentadoria. Ele pode dar entrada numa aposentadoria por tempo normal, ou ele pode se beneficiar também da regra dos deficientes, porque como ele tem essa paralisia desde a infância, ele tem direito, como ele é deficiente, a uma redução no tempo de contribuição, mas nem é necessário porque ele passou de 35 anos. O senhor demorou para dar entrada no benefício. Muita gente, doutora, estava esperando, né? Então, Sim. houve a reforma, e aí as pessoas estudaram, quem tinha o direito adquirido esperou ver se era o que seria mais vantajoso. E aí veio a pandemia e tudo mudou, e às vezes a pessoa que trabalhava e não queria aposentar para não ter, enfim, ficou esperando e aí está esperando até hoje. Vou me preparar para dar um recado. Enquanto eu chego até lá, por favor, explica para quem está em casa como é que vê, ou a quem buscar, a quem recorrer para saber se espera mais um pouco, se dá entrada. Às vezes os planos mudaram, né? A pessoa queria continuar trabalhando e esperar para aposentar. Explica um pouquinho. É muito importante nós falarmos agora e comentarmos sobre o planejamento previdenciário, porque ele vem hoje com uma importância muito grande, no sentido de que, se a pré-reforma ou a pós-reforma, qual será mais benéfico? Então, eu já tenho 35 anos de contribuição, eu me aposento com a regra nova ou com a regra antiga, qual é a mais vantajosa? Então, o planejamento previdenciário vai mapear, vai planejar esse segurado na renda mais favorável, no benefício mais benéfico, porque quem tem direito adquirido é importante que faça um cálculo e veja qual será mais vantajoso na hora de dar entrada, porque isso o INSS não vai fazer. O INSS simplesmente vai aposentar a pessoa com a espécie e a modalidade menos vantajosa. Procure sempre um advogado especialista para fazer cálculos e apurar o melhor benefício. Eu vou para o intervalo, você toma a sua aguinha, se planeja aí, porque o próximo bloco está recheado de participação do público e a doutora Rita Riff tira as dúvidas de quem está em casa sobre o tema de hoje, que é esse resgate aí previdenciário, né? Tudo que aconteceu, os impactos da pandemia no direito previdenciário. Até já. Nós estamos de volta hoje com tema jurídico aqui no Consulta ao Doutor. Aproveite para ligar e tirar a sua dúvida sobre os impactos da pandemia no direito previdenciário. A gente está abordando os diversos benefícios previdenciários e os impactos durante a pandemia. Muitos sofreram demais. Aliás, a contribuição para o INSS ficou comprometida por conta da baixa de tantos empregos, né? E tantas pessoas com sequelas da Covid também. Então, a pandemia trouxe uma série de alterações. Logo após a pandemia, chegou logo depois ali que entrou
em vigor a reforma previdenciária, então tem uma série de questões para a gente abordar no programa de hoje. Ligue e participe, 0 operadora 11 3337 5886. Nossa convidada é a doutora Rita Riff, advogada previdenciária, portanto, especialista nesse assunto. Doutora, vamos lá, deixa eu fazer a perguntinha aqui do Jorge, de Maltesi, Minas Gerais. Ele conta que tem a pressão alta e por causa disso, nenhuma empresa quer contratar ele. Ele vai nas entrevistas, passa nas entrevistas, só que quando ele vai fazer os exames para ser contratado mesmo, porque a gente faz exames antes de ser contratado, né? Aí eles não contratam ele, desistem. Posso receber alguma ajuda do governo referente a isso? Só contribuir para o INSS durante 9 meses, ele fala. Ele contribuiu, Denise, muito pouco, né? Na realidade, eu aconselho que ele volte a verter contribuições para o INSS para não perder a qualidade de segurado, que é muito importante, né? E a questão do probleminha que ele tem de saúde, no momento que ele faz o exame admissional, pode ser realmente um grande empecilho, né? Um grande óbice para que, de repente, ele consiga o tão esperado emprego. Mas isso não acontece só com ele, é com muitas pessoas. E as pessoas acabam não conseguindo trabalhar e aí tentam um benefício no INSS e fica nesse limbo que a gente sempre comentou. Qual é a segurança desse segurado? Então, ele precisa até recolher para o INSS para, de repente, até tentar conseguir um benefício previdenciário, seja uma incapacidade temporária. Então, uma dica minha é que ele volte a recolher para o INSS como contribuinte facultativo, código 1406, tá? É legal falar da qualidade de segurado. Em todos os programas a gente aborda essa questão aqui quando eu recebo a doutora Rita, porque isso é importante. Até quando falava-se, a gente falou durante muito tempo sobre a reforma quando ela ainda não estava aprovada e o que poderia acontecer. E o questionamento de muitas pessoas era, mas então não vale mais a pena contribuir? E a resposta era sempre que vale sim a pena. A gente não deveria perder a qualidade de segurado. Como é que a gente mantém isso? Porque, Denise, é muito importante, porque caso a pessoa venha realmente a se acidentar, ou alguém venha a falecer na família, ou mesmo ter uma doença incapacitante, irreversível, para realmente bater na porta do INSS e pedir um benefício, é necessário que essa pessoa esteja com qualidade de segurado, vertendo contribuições. Ou mesmo porque esteja registrado, então a empresa está descontando o INSS desse trabalhador e ele vai ter direito, ou como um contribuinte, seja individual, seja facultativo, e pagando o carnê por mês para poder ter direito e uma futura aposentadoria também. Você chegou a comentar sobre o planejamento previdenciário, mas explica pra gente qual que é a importância de fazer esse planejamento. Denise, ele vem crescendo a cada dia. E o planejamento previdenciário, o que ele é? Nada mais é que cálculos e mais cálculos que o profissional vai realizar para que lhe ofereça um benefício mais vantajoso, a modalidade de espécie mais benéfica, porque hoje, com a reforma, Denise, da Previdência, não existe mais aposentadoria por tempo de contribuição, ela foi literalmente extinta. Então, hoje existem 5 regras de transição. A regra de transição por pontos, por pedágio 50%, pedágio 100%, idade mínima, idade e tempo de contribuição. Cada uma tem suas regras e suas peculiaridades. Cada uma vai gerar um valor de benefício completamente diferenciado. E o INSS faz esse planejamento? Infelizmente, ele não faz, essa é uma grande verdade. Então, o que o brasileiro hoje, o que o cidadão tem procurado, segurado? Um profissional que faça esse planejamento e quanto mais cedo, melhor, porque realmente ele vai alcançar um benefício mais vantajoso, mais benéfico. E aí ele vai optar por qual modalidade ele vai querer, porque cada uma vai dar um valor de renda diferenciado. Então, o planejamento é tudo isso e mais um pouco, realmente para que a pessoa tenha, num futuro próximo, uma aposentadoria justa, com valor significativo e não tenha depois tantas demandas de revisões. Porque o que a gente mais vê, Denise, são as revisões, porque as pessoas realmente falam, nossa, eu só estou recebendo esse valor de renda, e aí as revisões são muito importantes porque a gente tem que entrar com teses para majorar e aumentar a renda daquele aposentado. Perfeito.
Lembrando que para isso você precisa de um advogado especialista, né? Sempre muito importante. Tem que Claro sempre que procurar. daria, se você se informar, estudar, você conseguiria fazer por conta própria, mas a certeza ali, a segurança, só mesmo com um especialista. O que eu percebo aqui, entrevistando especialistas, né, especialmente na área do direito, você não consegue lidar com todas as áreas, Perfeito. né? É muito amplo. Muito, muito. Eu acho que cada um tem a sua importância, né? Estudou para isso, assim como todos da área da saúde. Sim, perfeito, né? perfeito. A gente sempre comentou isso aqui no programa, mas procurar então sempre um profissional especialista em direito previdenciário, que vai saber conduzir e auxiliar para o melhor caminho. Perfeito. Importante se planejar, né? Planejamento é sempre bom, Sim. gosto dessa palavra. É organização, Sim. né? As regras de transição que você comentou, para quem está prestes a se aposentar, poderá optar por qualquer uma, tem que fazer conta para saber o que é mais vantajoso? Então, cada regra de transição, como nós estávamos falando, cada uma realmente vai gerar uma renda diferenciada. E tudo vai depender do período contributivo, do período básico de cálculo, até porque com a reforma da Previdência, hoje já não é mais os 80% maiores salários, excluindo os 20 menores, como comentávamos há alguns anos atrás. Hoje tudo mudou. Então, hoje tudo vai ser computado na média aritmética, as contribuições ruins e as contribuições boas. Então, diante disso, existem 5 regras de transição no regime geral de previdência. Por pontos, é somar a idade do segurado mais o tempo de contribuição. Então, nisso, a mulher terá que ter 100 pontos e o homem 105 pontos, até chegar nesse patamar. A modalidade 50% ela é diferenciada. Você está prestes a se aposentar, faltando 2 anos, você multiplica o tempo que falta 50%. Então, você vai ter que contribuir um tempo um pouquinho maior. O pedágio 100% é um pouco semelhante ao de 50%, mas são para aquelas pessoas que já estão mais que 3 anos para se aposentar. Então, faltam 3, 4, 5 anos, ela vai se enquadrar na regra de 100%. Então, aquilo que falta, você multiplicará por 100% e você vai ter que cumprir um pedágio maior. E assim vai. A idade mínima que mudou, Denise, hoje a mulher precisa ter 62 anos de idade e 15 anos de contribuição, e o homem 65 anos de idade, 15 anos de contribuição ou 20 anos de contribuição, se começou a contribuir pós-reforma. Então, houveram realmente algumas mudanças significativas com a reforma. Para quem começou a trabalhar agora, então, já serão 20 anos. Isso mesmo. Tá. Cada vez ficando mais distante. Sim. A questão da idade da mulher hoje, 62 anos, antes eram 60. Isso, tá. Isso mesmo. E o tempo de contribuição sempre foi 15? 15 e continua sendo 15, não mudou. Perfeito. Vou abrir aqui a perguntinha do Gustavo. Acabei que eu cliquei aqui, fui direto na pergunta do Gustavo, de São Gonçalo, Rio de Janeiro. Ele efetuou, doutora, contribuições ao INSS pelo carnê, mas não entrou no CNIS. O que devo fazer? Essa é a primeira dúvida dele. Perfeito. Ele vai até o INSS, claro que as agências, na maioria, as grandes estão fechadas, mas dá para resolver isso de forma tranquila. Ele vai fazer o acerto de recolhimento. Ele vai levar os carnês que estão pagos e recolhidos e vai pedir para um servidor regularizar. Então, é muito simples, se chama acerto de recolhimento. Aliás, pelo próprio site, ele pode fazer isso no Meu INSS. Ele vai escanear os documentos, vai entrar com um requerimento, pedindo esse acerto e eles vão ter que regularizar. Fique atento no seu CNIS, porque em breve, ele entrando com esse requerimento, ele vai conseguir resolver. Outra pergunta do Gustavo. Tá. Ele não está conseguindo fazer o cadastro de uma pessoa no portal do INSS na internet. O site está fazendo perguntas que não tem nada a ver com o segurado. Então, a gente sabe que isso acontece, né? Sim. Porque só uma pessoa tem acesso à internet ou alguém que domina mais. Sim, sim. E às vezes o próprio site do Meu INSS, ele às vezes é passível de erro, né? Então, eu aconselho tentar ir até a agência, porque tem algumas agências abertas sim, e tentar ver com algum servidor para resolver esse problema. Porque se ele está tentando inúmeras vezes e não está conseguindo, de qualquer forma, se ele quiser mandar um e-mail, a gente pode tentar resolver isso para ele, sem problema algum. ritarif@gmail.com? Sim. ritarif@gmail.com. Eu deixo nas minhas redes sociais também. Toda vez que a doutora vem aqui, ela disponibiliza um e-mail para continuar dando essa orientação
para quem está em casa, né? Então, é uma maneira de conseguir aí esclarecer a dúvida da população. É difícil encontrar, às vezes, o profissional especialista que seja acessível, né? Então, uma boa dica é mandar esse e-mail. Vamos lá. Dá para o segurado pagar as contribuições em atraso para reduzir o tempo que falta para a aposentadoria? O que a gente tem visto muito na prática, Denise, é uma avalanche de pessoas desesperadas realmente para dar entrada no benefício, até porque muitos estão desempregados, foram mandados embora, a empresa faliu, fechou, enfim. Os trabalhos informais, que a gente sabe que tem muita gente que realmente está trabalhando sem carteira assinada. Enfim, então, duas possibilidades. O empresário, ele pode contribuir em atraso, aquele período que ele não contribuiu pro labore, e aquelas atividades que venham a ser comprovadas como remuneradas. Então, o contribuinte pode ir lá e recolher. Mas nós temos um decreto super novo, que é o decreto 10.410 de 2020, que foi até vigorado no dia 30 de junho de 2020. O que ele diz? Se você perdeu a qualidade de segurado e voltar a contribuir, você vai ter que ter contribuições em dia para você poder recuperar. Então, mudou um pouquinho a sistemática dessas contribuições em atraso. Então, eu vou dar um exemplo que eu acho que vai ficar mais fácil. Imaginemos que uma pessoa tenha vertido contribuições, a última contribuição dela em outubro de 2020. E aí, ela começou a contribuir novamente, somente agora, em maio de 2021. Ela não perdeu a qualidade de segurada. Então, ela pode pagar essas contribuições em atraso. Mas imaginemos que uma pessoa já está há mais de 3 anos sem pagar o INSS. Ela perdeu a qualidade de segurada. Então, ela não vai contar como carência esses recolhimentos em atraso, mas sim como tempo de contribuição. Então, é importante sempre procurar um profissional e ver qual é o melhor caminho para o pagamento dos retroativos. Perfeito. Patrícia está na linha, fala conosco ao vivo de Nova Iguaçu, Rio de Janeiro. Oi, Patrícia, tudo bem? Boa tarde. Oi, boa tarde, tudo bem? Seja bem-vinda ao Consulta ao Doutor. Fica à vontade para fazer sua pergunta. Obrigada. Então, o que eu queria, eu tô com uma dúvida. A minha mãe, ela se aposentou pelo LOAS, né? Pelo assistente ao idoso. Só que meu pai ele faleceu e ela está querendo receber a aposentadoria por pensão por morte, né? E a gente não está conseguindo esse benefício. Eles deram indeferido isso. Como é que eu faço? Obrigada, Patrícia, pela sua pergunta, doutora. Sim. Patrícia, o benefício LOAS, que é a Lei Orgânica de Assistência Social, ela não gera pensão por morte. Desculpa estar dizendo, porque a gente sempre gosta de dar boas notícias, né? E sempre achar um caminho, porque esse é o dever do advogado, mas LOAS, idade ou LOAS deficiente, não gera pensão por morte. Por isso que a sua mãe não conseguirá obter esse benefício para ela, infelizmente. Agora, se o LOAS for dela e o marido que faleceu tivesse aposentadoria, faz a pensão por morte? É uma ótima pergunta. O LOAS pode acumular, Denise, com outro benefício, desde que o outro benefício seja no valor de um salário mínimo. Se o outro benefício for acima de um salário mínimo, não gera direito a acumular os dois. Então, LOAS com LOAS é permitido, marido e mulher. LOAS com LOAS deficiente é permitido. LOAS deficiente com LOAS deficiente também é permitido. LOAS idade ou deficiente com benefício de aposentadoria ou pensão, só se for no valor de um salário mínimo. Aí pode acumular. Perfeito. Já que falamos do LOAS, LOAS idade ou LOAS deficiente, sofreu alguma alteração com a reforma? Não. Foi um benefício que realmente não teve nenhuma mudança, nenhuma alteração com a reforma da Previdência. Existe o LOAS idade, que é a partir dos 65 anos, seja homem ou mulher. São pessoas que realmente nunca contribuíram ou contribuíram muito pouco para o INSS. Irá, com certeza, ter direito a esse benefício. O valor é de um salário mínimo, não gera pensão por morte e não tem 13º, tá? E existe o LOAS deficiente também, que são para aquelas pessoas que possuem um impedimento de natureza física, sensorial, mental, intelectual, enfim. Também tem direito, seja LOAS deficiente qualquer idade,
pode ter direito também a um salário mínimo. Tem que entrar no INSS e pedir e requerer. André, aqui de São Paulo, pergunta se com essa reforma teve alguma mudança, alguma alteração e como ficou contribuição e tempo de serviço para quem tem 2 empregos. Ótima pergunta. Na realidade, nós íamos até comentar, acho que até o finalzinho do programa, sobre isso. São as atividades com duplo vínculo, chamadas atividades concomitantes. Então, na hora de se aposentar, o que o INSS vai fazer? Ele vai apenas computar o salário de maior valor. Ou mesmo, ele vai poder até somar, mas aí o que vai acontecer? Você vai ter que realmente entrar com uma revisão e pedir para que aquilo que ultrapassou o teto da Previdência, que hoje está em 6.433, você peça a devolução de volta. E se o INSS apenas computou um vínculo, tem que pedir a revisão para que some e compute os 2. Então, fique bem atento, porque essas atividades com duplo vínculo, atividades concomitantes, na maioria das vezes, tem que entrar com uma ação judicial, uma revisão de benefício. Então, já anota, você que tem 2 empregos. Sim. E mesmo que tenha sido só por um período, sim, é interessante lembrar de buscar o advogado para saber se está tudo certo. Porque, na verdade, doutor, o que me deixa chateada é saber que, às vezes, você sai da caixa, da agência, enfim, sem ter certeza se aquilo é o melhor, né? Isso era o melhor que poderia ter acontecido? Sim. E o pior é que, assim, o Instituto Nacional de Seguro Social, que é o INSS, e a Receita Federal, ao invés de fiscalizar, ter o dever de fiscalizar, né, e computar se está havendo erro ou não, eles vão descontar. Os 2 serão descontados do mesmo jeito. E aí que a gente precisa fazer um cálculo para ver se o que ultrapassou o teto, você tem direito à restituição, e aquilo que foi computado apenas o de maior valor, você pedir para que some. Então, é uma ótima pergunta, porque muitos se encaixam nesse requisito. Vamos atender a telespectadora? Tá na linha Márcia, fala conosco de Caçapava, em São Paulo. Oi, Márcia, tudo bem? Boa tarde. Oi, minha querida, boa tarde, tudo bem? Tudo jóia, seja bem-vinda, obrigada por ter ligado. Então, a minha situação é o seguinte, eu tenho 48 anos de idade, eu fiquei aposentada por invalidez por 17 anos. Só tem que naquela vez que estava chamando pessoas para fazer a revisão do benefício, voltar a passar, eles me cortaram e eu fui cortada do benefício. Daí eu tentei dar entrada de novo, não consegui. Só tem que eu pago os 5% porque eu estou desempregada. Pago aquele carnezinho GPS 5% faz 1 ano. E a assistente social da minha cidade entrou para mim com o benefício LOAS. Só tem que eu tenho direito da Previdência, só tem que eles negam quando eu passo na perícia, mesmo com laudo médico, eles negam para mim. Daí a assistente social, para mim não ficar sem renda, ela entrou com o LOAS. E eu gostaria de saber se o tempo que eu fiquei aposentada de 17 anos se conta como contribuição e qual é os direitos que eu tenho. Muito obrigada, boa tarde. Boa tarde, Márcia. Obrigada pela sua confiança aqui no Consulta ao Doutor. Doutora, como é que a gente ajuda? Perfeito. Márcia, vamos lá. Vamos por partes, então. Vamos já buscar se a aposentadoria por invalidez, o tempo que você ficou afastada pelo benefício por incapacidade permanente, computa. Sim, computará, certo? Desde que você tenha contribuído, pelo menos após a cessação do benefício, você tenha feito uma contribuição. Então, isso você precisa analisar e ver se você realmente fez essa contribuição, mesmo como autônoma, e pagou o INSS quando foi cessado o seu benefício. Mas fora isso, na questão de terem cessado o levantamento do pente fino, que naquela época eles fizeram vários, cartinhas do INSS comunicando para ser reavaliado e cortar o benefício, tem que procurar a justiça. Então, não aceite um não do INSS. Você tentou inúmeras vezes e eles negaram. Então, procure um advogado para representá-la na Justiça Federal, porque talvez você consiga, você obtenha êxito e restabeleça o seu benefício por incapacidade permanente. A questão do LOAS é uma outra coisa. Então, no caso, se você não está contribuindo, você não recebe nenhum benefício, se você não é casada, não tem renda mínima e você tem uma deficiência, você pode até fazer jus. Mas eu ainda acho que o seu caso, porque você ficou 17 anos em benefício, você deve ter com certeza uma incapacidade significativa, né, que incapacite para o trabalho. Tem que tentar ingressar com a justiça.
no último caminho, acho que o plano B seria o LOAS para você. E aí, se o LOAS for concedido, você começa a receber. Mas a gente sabe que o LOAS é menos vantajoso, né, Denise? Porque ele é no valor de um salário mínimo apenas, ele não tem 13º e ele também pode ser cessado a qualquer momento. Então, eu acho que o caminho seria a justiça mesmo para ela. O valor mais baixo concedido pelo INSS é um salário mínimo? É o salário mínimo. Não isso mudou mesmo. nada isso da reforma? Não. Tá. Até havia sido cogitada essa possibilidade, Sim. né? Mas não Sim. vingou, então o mínimo é o salário mínimo. Esse pente fino que aconteceu foi um pouquinho antes da pandemia, né? Foi. Muitos. Mas ele vem ocorrendo não com com tanto aumento, com tanto crescimento. Mas vira e mexe a gente vê cartinhas do INSS, as pessoas procurando os advogados no nosso escritório falando, fomos comunicados que cessou, eles estão fazendo exigências e mais exigências, e eles começam a encontrar pelo em ovo. E aí, quando a gente vê que realmente não tem caminho, não tem saída, tem que ingressar mesmo na via judicial. Porque aí você faz uma perícia com o médico, que é especialista no problema que você precisa, né? Sim. E ele vai conseguir te avaliar melhor. O que a gente vê mesmo são as queixas de pessoas que estão incapacitadas para o trabalho e tiveram o benefício cortado. Sim, muito mesmo. Elza de Rio das Ostras, Rio de Janeiro, pergunta para você, doutora, por que mesmo depois de aposentado, quem ainda trabalha continua contribuindo para o INSS? O desconto na folha de pagamento é obrigatório? É obrigatório, infelizmente. Isso está previsto em lei. Não há medida judicial alguma que possamos ingressar para derrubar isso. Então, a partir do momento que se aposentou e continua trabalhando, vai ser descontado o INSS, não tem jeito, porque você é um segurado obrigatório. Então, por lei, você será descontado. Existia a desaposentação, que a gente falou milhares de vezes. Eu amava esse tema, a gente sempre falava da desaposentação aqui. Que era justamente para aquelas pessoas que vertiam contribuições depois. Justíssimo, né? Muito justo. E existe esse instituto em vários países, mas infelizmente no Brasil não deu certo, porque o Supremo Tribunal Federal não autorizou. Então não tem jeito. Alguma chance disso ganhar um outro nome, vir com outra cara e as pessoas conseguirem um benefício? Na realidade, Denise, existem hoje teses muito semelhantes, mas são teses, elas não estão pacificadas. Então sempre é um risco para quem ingressa, porque não há uma certeza. E a gente já sabe que o Supremo, até por uma questão política, não autorizou. A gente tinha diferenças, né? Às vezes você conseguia num estado, não passava em outro. A gente sabia que já era complicado, né? E aí houve, então, bater o martelo hoje, que não tem vale. muitos advogados entrando com uma tese chamada aposentação, né? Então, na verdade, é quase semelhante à desaposentação. Então, você, na realidade, se aposentou, continuou trabalhando por mais 15 anos... E aí você dá entrada numa nova aposentadoria por idade, porque você já tem a carência de 15 anos, você já tem 60 ou mais de 60 anos e você entra com outro benefício, mas não é garantido, não está pacificado e há decisões contrárias que não autorizam. Então isso são teses, e teses a gente sabe que existem inúmeras. É uma tentativa, mas sem certeza. Perfeito. Eu falei do pente fino, mas eu até tinha anotado aqui para falar da prova de vida. Sim. Parece que agora as pessoas estão sendo chamadas, houve uma parada na pandemia, né? Sim. Agora eles estão voltando aos poucos, mas uma grande novidade que vem ao caso dessa questão, Denise, eles estão fazendo uma prova piloto super interessante, que é a biometria facial. Então, você pode, de repente, pegar o aplicativo, baixar e fazer a prova de vida pelo aplicativo, mesmo pelo celular. Isso é bem bacana, essa prova piloto ainda está em teste, mas se der tudo certo, vai começar agora em agosto. Vamos torcer porque vai facilitar muito a vida do aposentado, né, do segurado. Eu vou para o intervalo, no próximo bloco tem mais dúvidas esclarecidas com a doutora Rita Riff. Até já.
Nós estamos de volta com o tema jurídico hoje aqui no Consulta ao Doutor, falando dos impactos da pandemia no direito previdenciário. A nossa convidada é a doutora Rita Riff, ela é advogada previdenciária, especialista nesse assunto, explica tudo para nós. Você que está em casa pode ligar e participar. O programa é feito para você, mas também por você. A gente conta com a sua participação no 0 operadora 11 3337 5886. Doutora, tem muita coisa ainda para a gente falar. Eu vou dar seguimento aqui ao que a gente havia preparado para você falar um pouquinho de regra do descarte e da contribuição única. Nossa, Denise, isso é muito importante. É a cereja do bolo hoje para muitos advogados profissionais que estão tentando explicar para o segurado a vantagem da contribuição única e do descarte, a regra do descarte. Não é uma revisão, é uma concessão de benefício na qual o profissional, especialista em direito previdenciário, vai poder fazer com que o seu benefício dobre ou mesmo triplique de valor. Olha que máximo. Imaginemos que nós temos 3 opções dessas regras. Imaginemos que uma pessoa tenha 15 anos de contribuição antes de julho de 1994. Então, ela não tem nada após julho de 94, mas ela tem 15 anos já os requisitos mínimos para se aposentar, seja homem ou seja mulher por idade. O que a gente vai poder fazer? Uma contribuição única agora sobre o teto máximo. Olha que mágica. Na verdade, não é mágica, é técnica. E com essa contribuição única, teto máximo, essa pessoa vai chegar a quase R$4.000 de renda, o que ela ganharia de um salário mínimo. Uau! Uau, uau! Segunda opção, imaginemos que esse segurado tenha alguns anos de contribuição antes de julho de 94 e outros períodos pós-julho de 94. A gente vai poder descartar as contribuições menores e prevalecer as maiores. Isso realmente vai fazer com que dobre o valor do benefício. E a terceira opção para esse segurado? Imaginemos que ele tenha 34 anos de contribuição, um homem, 65 anos, e já tenha 34 anos de contribuição. A gente vai poder pegar as contribuições maiores, ou seja, a gente pode chegar a excluir 19 anos dele e prevalecer somente os 15 que foram maiores. As pessoas falam, nossa, mas de 34 vai cair para 15, mas nós pegamos e reunimos os maiores salários dele. Ele realmente vai ter o dobro do valor. Isso a gente mostra através de cálculos. Então é a cereja do bolo do momento, prestem atenção, porque aqueles que estão prestes a se aposentar, há possibilidade. O INSS faz isso? Jamais. Sempre teve essa possibilidade? Oi? Sempre teve essa possibilidade da regra do descarte? Não, na realidade veio com a emenda constitucional 103/2019. Perfeito. Então é recente, é que faz tempo que eu não venho ao programa para atualizar todos, mas já existe faz um tempinho e a gente tem que aproveitar essa emenda constitucional que está prevista no número 103/2019. Você pode dobrar ou mesmo triplicar o valor do seu benefício. Por isso que é fundamental ter um especialista para te ajudar. Aí não tem como... E tudo vinculado a 94, você falou, né? Sim, porque ou você usa a regra da contribuição única, então você não descarta nada, você apenas paga uma contribuição agora sobre o valor máximo, que é em torno de R$ 1.200. E aí você realmente vai ter um valor de aproximadamente R$4.000. Ou você descarta, você entra com uma petição no INSS para descartar, vai ter que fazer esse requerimento no meu INSS. E aí eles são obrigados a aceitar. E a gente vai descartar as menores e vai prevalecer as mais vantajosas. E vai fazer uma diferença. Pergunta que vai ter aos montes agora que você falou sobre isso. Para quem já está aposentado e essa conta não foi feita, e aí? É impossível. Aí não tem como, porque a pessoa já aceitou o benefício dessa forma, não tem como entrar com uma revisão para aplicar a regra do descarte ou a regra da contribuição única. Infelizmente, isso são só para as pessoas que estão prestes a se aposentar. Quanto tempo hoje se fala para a aposentadoria sair, doutora? Eu sempre lembro aqui, acho que foi uma matéria que eu fiz em 2010, que era a novidade, era a aposentadoria em 30 minutos. Claro que desde que você tivesse com toda a papelada em ordem, né? Mas o que a gente vê na prática é que é difícil ter isso. Às vezes é você que não tem alguma coisa, às vezes é a empresa que não
não mandou alguma informação que é importante? Sim, tudo vai depender se o INSS fez exigência. Aí, claro que o segurado vai ter um prazo de 30 dias para cumprir a exigência, que geralmente as exigências elas existem muito nas aposentadorias especiais, né? Que são aqueles que trabalham em atividades insalubres, profissionais da saúde, tem muita exigência de PPP. Mas geralmente, eu falo, são 30 dias prorrogáveis por mais 30. Então, no máximo, a Previdência deveria dar uma resposta em 60 dias. Se ela não der dentro desse prazo, é importante que entre com uma medida chamada mandado de segurança, porque foi violado um direito líquido e certo desse segurado, para agilizar e acelerar, porque simplesmente o juiz vai mandar um ofício, uma ordem para o INSS apreciar o seu pedido, seja para negar ou seja mesmo para conceder, mas não poderia passar de 60 dias. Essa é a resposta. Pergunta aqui, na solicitação de afastamento, porque tem que fazer uma cirurgia, aí você já sabe, às vezes, que o pós-operatório vai demorar, enfim. Como é que é feito o cálculo de quem trabalha em 2 empregos? Existe um valor mínimo ou máximo para receber? Quem trabalha em 2 empregos, é o que a gente falou das atividades concomitantes. Ou o INSS vai ter que somar, e aquilo que ultrapassar o teto vai pedir de restituição, porque o INSS não vai restituir, vai ter que ingressar com uma medida judicial para pedir a restituição que ultrapassou o teto. Lembrando que essa restituição só os últimos 5 anos, Denise, por conta da prescrição quinquenal. Ou o INSS não irá somar os 2 e você terá que entrar com uma revisão para que se some as 2 contribuições que foram os duplos vínculos, né? Esse afastamento, o afastamento vai se dar da mesma forma, os 15 primeiros dias de afastamento a empresa que paga, os demais você realmente entra com benefício do INSS. Sim, questão de afastamento por incapacidade nos 2 vínculos. Certo. Você vai pedir da mesma forma. Da mesma forma. Agora, esse tempo afastado conta para a aposentadoria? Sim, conta o tempo de afastamento desde que o indivíduo, após cessado o benefício por incapacidade, realize uma contribuição em dia, uma contribuição única. Isso é super importante. Que pode ser na volta dele ao trabalho. Justamente, o retorno ao trabalho, ou se não for o retorno ao trabalho, contribuição como facultativo ou individual. Importante lembrar. Agora, durante esse afastamento, a gente sabe que existe uma demora, às vezes, uma morosidade que não dá pra gente entender como que acontece. De sair o benefício, né? Então, às vezes a pessoa já voltou a trabalhar e você não tem ainda o benefício, ou você não recebeu aquilo que você acreditava que era o que era para receber, né? Isso precisa ser revisto. Sem dúvida alguma. Sempre é possível rever isso. Sim. Ou, voltou a trabalhar, então agora não pode mais rever. Não, sempre. Ótimo apontamento, ótimo questionamento, Denise. Sempre é possível. Não existe nem um tempo de prescrição para isso, né? Para requerer, para reivindicar os direitos nessa parte, pode ingressar a qualquer momento, seja pela via administrativa ou pela via judicial, não há problema algum. Olívia tem 67 anos, de Jacareí, interior de São Paulo, conta que é viúva, recebe pensão por morte, tem 13 anos e 10 meses de contribuição, ela é técnica de enfermagem, tem a questão da insalubridade, ela tem problema de visão, já fez várias cirurgias, tem pressão alta, diabetes, deu entrada na aposentadoria e disseram que ela precisa contribuir mais 1 ano e 3 meses, mas ela não tem condições de permanecer trabalhando. O que ela pode fazer? Então, na realidade, são vários fatores que ela narrou aí, né? Ela não tem os 15 anos ainda, que é a carência mínima. Então, por isso que, propriamente, o INSS diz que está faltando tempo. Mas ela tem um benefício, na verdade, ela tem uma incapacidade e talvez ela consiga requerer esse benefício por afastamento. Mesmo que seja um benefício temporário, ele vai contar como tempo, então isso é super importante. Tente entrar com um benefício por incapacidade temporário, anexando laudos e exames médicos, dizendo que não tem condições de voltar a trabalhar, porque o tempo que a senhora ficar afastada pelo INSS vai contar como carência, então é bem importante isso. Lembrando que ela poderia até se enquadrar numa aposentadoria com redução para deficiente, mas de qualquer forma, ela teria que ter os 15 anos. Porque o benefício com redução para deficiente, a mulher basta ter 55 anos de idade
e o homem 60 anos de idade, mas ambos precisarão ter 15 anos de contribuição. Então, eu acho que o caminho mais rápido para ela seria tentar um benefício por incapacidade. Excelente. Buscar esse apoio, essa ajuda, né? Sim. Mairi, de São Paulo, te pergunta quais são os direitos de quem está na cota deficiência da empresa e como funciona a aposentadoria. Difere alguma coisa no contrato, na contribuição? Na realidade, difere muito para tentar algum benefício. Tá. Então, por exemplo, ela queira se aposentar por tempo de contribuição lá na frente. Ela com essa cota, onde ela trabalha, né, com essa cota de deficiente, ela vai poder se enquadrar no grau leve, moderado ou grave. Então, para a mulher, ela vai ter uma redução de tempo. Ela vai poder se aposentar ou com 20 anos de contribuição, ou com 24 anos de contribuição, ou com 28 anos de contribuição. Então, tem uma diferença aí, sem dúvida alguma, lá na frente ela vai poder buscar esses direitos. Não sei se você já falou da revisão da vida toda. Você falou? Muito importante. Não falamos do descarte Isso. até. A revisão da vida toda, ela está para ser julgada agora, Denise, agora em junho de 2021. O Supremo Tribunal Federal tá em pauta para julgamento, vamos acreditar que vai ser julgado. Para que serve essa revisão? Para incluir os salários anteriores a julho de 94, porque quando o INSS faz o cálculo, Denise, ele calcula todos os salários pós-julho de 94, que é quando a moeda real, né, foi instituída. Aqueles salários anteriores a julho de 94, o INSS não computa para fins de cálculos. Então, a revisão da vida toda, ela é muito benéfica, muito vantajosa, ela realmente faz o benefício do aposentado aumentar significativamente e é uma ação que tem tudo para ser favorável, procedente. Então, a maioria das pessoas se enquadram nessa ação de revisão e a maioria faz jus aos requisitos. Vale a pena. Perfeito. Eu vou me preparar para dar um recado. Enquanto eu chego até lá, vale a pena ingressar na justiça para pedir correção do FGTS, doutora? Explica um pouquinho enquanto eu chego. Essa ação está sendo muito falada, né, Denise? Que é a revisão do fundo de garantia. Então, todos os trabalhadores que tiveram carteira assinada a partir de 99 até os dias de hoje, poderá ingressar com uma ação na Justiça Federal Previdenciária pedindo a correção, porque eles fizeram um cálculo, sendo que a TR, que é a taxa referencial, ela está abaixo da inflação, muito baixo. Então, eles querem aplicar o quê? INPC, esse índice. Então, realmente vai fazer uma diferença muito grande. Eu aconselho a todos que já sacaram fundos de garantia ou aqueles que não sacaram ainda, ingressem com essa ação de revisão do FGTS, porque em breve também o Supremo irá julgar e vamos torcer para que seja favorável. Tem pergunta aqui, doutora. Se é possível entrar na justiça para pedir a liberação do fundo de garantia para um parente que cuida de alguém que está enfermo na família. Olha que interessante, Denise, super interessante isso, né? Existem inúmeras ações judiciais que os advogados vêm ingressando para pedir a liberação do FGTS para aquelas pessoas que cuidam de parentes que estão enfermos, estão acamados, estão doentados, enfim. Existe essa medida judicial, muitas poucas pessoas desconhecem e realmente facilita muito a vida, né? Porque pega esse saldo, esse montante, esse resíduo e ajuda para que os gastos com medicação, com os cuidados e com enfermagem, é super importante. Então, isso só vale para quem tem o dinheiro. Como é que funciona isso? Porque às vezes você está trabalhando e você não tem o direito de resgatar, né? Sim. E você cuida, é responsável por alguém. A gente sabe que tem custo com remédio, os suprimentos necessários para esse cuidado. Sim, sim. Então, acontece muito, por exemplo, uma filha que está trabalhando, né? E ela precisa realmente resgatar o saldo que ela tem de FGTS para cuidar da mãe, por exemplo. Então, para suprir esses gastos com medicamento, como mesmo você falou, né, enfim. E aí é possível entrar com uma ação judicial e pedir esse resgate do FGTS dessa filha para que ela possa suprir esses gastos com a mãe. Então, é o que eu digo, são informações valiosas que as pessoas precisam saber. Perfeito. Fala um pouquinho da revisão da aposentadoria decorrente de sentença através da Justiça Trabalhista.
É muito comum, por exemplo, um trabalhador que ingressou com uma ação trabalhista pedindo as verbas rescisórias, vínculo de emprego, férias, 13º, enfim, comissões adicionais. Isso tudo que englobou na ação trabalhista, ela automaticamente tem reflexo nos efeitos do cálculo da aposentadoria. Então, é perfeitamente possível aquelas pessoas que se aposentaram possam ingressar com uma ação de revisão da aposentadoria de sentença trabalhista que ganhou há anos atrás. Então, fiquem espertos, porque realmente isso faz uma diferença grande no valor do benefício, porque pode majorar e aumentar a renda do valor de aposentadoria. Fala um pouquinho, hoje tem um movimento muito grande de pessoas buscando tempo de serviço daqui, de fora do país. Fala um pouquinho para a gente encerrar o programa, a gente tem mais uns 3 minutinhos, dos acordos internacionais, como é que fica isso? Nossa, Denise, isso é muito interessante. Numa próxima, se Deus quiser, a gente vai abordar. Vamos falar sobre isso, legal. Muito legal. As pessoas precisam saber que o Brasil é um dos países que mais possuem acordo de previdência com os demais países. Então, quem trabalha e mora fora, seja Portugal, Espanha, Itália, França, Alemanha, Estados Unidos, Canadá, Grécia, os países ibero-americanos, Uruguai, Paraguai, Argentina, Chile, Bolívia e assim vai, possuem acordo de previdência com o Brasil. Então, o que isso vai favorecer? Essas pessoas vão poder ter 2 aposentadorias. Então, elas podem ter uma aposentadoria no país acordante, que é no país estrangeiro, e uma aposentadoria no Brasil. E como isso é feito? É possível somar, pegar o tempo do país estrangeiro, trazer para o Brasil, e o tempo que contribuiu no Brasil, levar para o país estrangeiro. Isso é bárbaro, porque essas pessoas vão poder ter 2 rendas. E poucas pessoas sabem disso, muitas poucas. Perfeito, mas para isso precisa do especialista para poder fazer esse cálculo, Sim. saber se é possível e fazer tudo direitinho, amarrar tudo, né? Sim. Da melhor maneira. O planejamento previdenciário internacional também é super perfeito. Importante. Se deve aproveitar o tratado de previdência ou não, se deve contribuir concomitantemente no Brasil, né? Como não ser descontado 25% para quem reside fora e recebe um benefício aqui no Brasil? Tem como derrubar esse desconto? Sim, tem. Então, são vários assuntos pertinentes, super interessantes, mas para quem reside fora, é muito importante que saiba pelo menos esse elemento, que é possível ter 2 aposentadorias em ambos os países, por conta do Tratado de Previdência entre Brasil e os países estrangeiros. Adorei. Lembrando que você que está em casa pode mandar um e-mail e pedir orientação para a doutora, tá? Ela sempre disponibiliza o e-mail, recebe uma enxurrada sempre, responde com todo carinho. Então, mandem o e-mail e aguardem a resposta, que a resposta chega. ritarif@gmail.com. Ritarif com 2 Fs. @gmail.com é o e-mail da doutora. Também tem 2 telefones, um que é o WhatsApp, que é 11 99245 8181, 99245 8181, WhatsApp, hein? Manda mensagem. E o fixo, que é 11 2283 5004, 2283 5004. Doutora, você sabe que é uma alegria te receber aqui. Eu realmente estava com saudade. É bom ter você aqui para nos atualizar. O direito previdenciário gera mesmo muitas dúvidas. Sim. Vira e mexe muitas frustrações, mas a gente vai entendendo como o mecanismo funciona e conseguindo se organizar, se planejar. Isso também faz parte aqui do nosso entendimento daquilo que a gente vai aprendendo, né, no programa. Sem dúvida. Obrigada. Foi um prazer enorme. É muito bom estar aqui no programa, atualizar, orientar todos. Obrigada a todos que estão nos assistindo. Obrigada, Denise. E até a próxima, se Deus quiser. Volte. A gente pode falar, então, desses acordos internacionais. Para quem mora fora do país, hoje tem um movimento até de pessoas, né, aplicando para trabalhos fora. Às vezes é trabalho daqui, a empresa daqui, mas trabalha fora. Como é que isso funciona? Numa próxima entrevista, então, Sim, por até favor. quem está indocumentado num país estrangeiro, como é que ele faz, se ele contribui no Brasil, quais são as garantias, existe proteção previdenciária para essas pessoas? Numa próxima a gente aborda, com certeza. Por favor, eu vou ficar muito feliz de tê-la de volta. Obrigada, bom fim de tarde, viu? Obrigada. Obrigada a você que escolhe nos assistir e confia na nossa escolha de profissionais de excelência. Fiquem com Deus e te vejo amanhã. Tchau.